Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Ser mulher, para mim, é nunca desistir de lutar por condições igualitárias. Significa reconhecimento dessa nossa capacidade de ser firme e sensível, organizada e multitarefa. Ser mulher é conciliar força e sensibilidade, provar todos os dias que é capaz e usufruir do prazer de ser mãe. É ser forte, ser corajosa, é levantar todo dia e acreditar no mundo melhor. Ser mulher hoje é lutar diariamente para superar as desigualdades no Brasil. Ser mulher, eu acho que é esse ser que está sempre trabalhando na prevenção, né? A mulher, ela está sempre preocupada em se antecipar para ver qual problema, qual imprevisto ela pode evitar. Isso é uma coisa bonita. Ser mulher é ser forte, provar o seu valor diariamente e, acima de tudo, ser sempre determinada e focada nos seus objetivos. Equilibrar doçura e bravura é ter talento de fazer tudo ao mesmo tempo e, depois de terminar, recomeçar. E ainda somos muito exigentes. Que a gente seja mais leve para reconhecer o quanto fazemos todos os dias. 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A cada ano, essa data ganha um novo significado e as discussões sobre a inclusão e reconhecimento feminino na sociedade ganham corpo. O mercado busca maior inserção de mulheres em cargos importantes, mas a diferença entre salários de homens e mulheres ainda é significativa. Mas tem gente empenhada em diminuir essa disparidade. É o caso da nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Vivi Duarte, jornalista, presidente do portal BuzzFeed Brasil e fundadora do Plano Feminino, uma empresa que busca oferecer caminhos para a inserção de jovens mulheres no mercado de trabalho. Vivi? Olá, obrigada pelo convite, prazer falar com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Olá, Mariana. Oi, Celso, oi, Vivi. É um prazer estar novamente aqui no podcast do Jornal da Record, falando sobre uma data super importante, né? Tem raízes históricas muito profundas e sérias. E lembrando sempre que é para reivindicar igualdade de gênero. Vivi, como é que surgiu a ideia de criar o Plano Feminino? Em que momento você percebeu que a sua influência poderia impactar ativamente na vida de outras jovens mulheres? O Plano Feminino nasceu da minha indignação como executiva de marketing, né, em empresas globais que eu atuava, e olhando para os números, né, o quanto a mulher tem um poder de compra enorme no mercado. Isso são pesquisas, então a gente tem 85% do poder de compra no mercado. Em qualquer segmento a gente tem uma grande influência, né, para compra, e eu sempre precisava adaptar as propagandas, as campanhas de marketing que eram muito objetificadas, a gente sempre num lugar que não era nosso, né, esse lugar de protagonista. Então eu comecei como jornalista e estrategista de marca, comecei a olhar para esse lugar como um lugar tóxico para a mulher, né? E comecei a desenhar uma consultoria onde a gente provocasse o mercado, a propaganda, a reinventar as narrativas. Então, não existe licença poética para o sexismo, para o machismo, para o racismo, e o Plano Feminino nasceu desse lugar, né? Uma consultoria para provocar a propaganda a mudar as campanhas. E agora a gente tem várias vertentes, então a gente tanto ajuda as campanhas a não passarem mais vergonha, porque com a internet também muitas campanhas foram perdendo milhões por conta desse posicionamento. Também para dentro das empresas, provocando a igualdade de gênero, o aumento de possibilidades de mulheres em cargos de liderança, né? Então a gente faz esse exercício com as empresas por meio da consultoria. E tem Plano de Menina também, que é essa capacitação, que é o meu instituto, né? Que capacita meninas da periferia a chegarem mais rápido em oportunidades de trabalho. Tem muito a ver também com a minha história que eu posso ir contando para vocês. Muito importante, né? Esse trabalho, Vivi. E ser mulher no mercado de trabalho, a gente sabe que ainda é uma tarefa difícil, né? Para mulheres negras, os desafios são bem maiores, sabemos disso pessoalmente. E como foi para você, então, né? Já começando a explicar um pouquinho da sua trajetória, chegar até aqui, como está sendo também ocupar esse cargo de liderança? Eu tenho 42 e eu sempre falo que a minha sensação é como se eu tivesse 120 anos, né? Pensando em tudo que eu tive como uma mulher que nasceu menina, né? Que nasceu na periferia de São Paulo, na freguesia do Ó, num lar de mulheres muito fortes, empreendedoras do Brás, assim. Acompanhei muito minha mãe e minha avó, como elas falavam, vendendo o almoço para pagar a janta, né? E o quanto que
para mim, uma menina que nasceu sem privilégios, ocupar espaços e furando bolha, eu falo hackeando o sistema, né, e me tornar a mulher que eu sou hoje, o quanto eu precisei viver, né, tantas trajetórias aí de lutas, 10 vezes mais do que amigas minhas que hoje sentam comigo num restaurante para tomar um vinho. As histórias são tão diferentes, parece que as coisas foram tão mais leves para elas, e realmente foram, né, então eu vejo que a mulher negra, a mulher periférica, a gente tem uma desigualdade social gigantesca no Brasil, e a que mais é atingida é a mulher negra periférica, né, que fica sem espaço para sonhar, para planejar, para fazer acontecer. Eu tive um grande privilégio, que foi de ter minha mãe e minha avó, minhas grandes mentoras, que me fizeram olhar para o caos de uma forma propositiva, assim. Então hoje eu fico vendo todas as coisas que eu passei, imaginando, poxa, se eu não tivesse tido essa lente, essa lupa positiva delas, talvez eu teria ficado no meio do caminho, né? Hoje ocupar o cargo de CEO do BuzzFeed e também, né, atender essas marcas globais com a minha empresa, com o Plano Feminino, para mim é extremamente importante, porque tem esse quesito representatividade, né? Hoje, se a gente for olhar para o Brasil, a gente tem 0,4% de representatividade de mulheres negras em cargos de liderança. Mas mulheres CEOs, que não são CEOs da própria empresa, hoje no Brasil eu sou a única mulher CEO, né, de um grande grupo. É bem preocupante, isso mostra muito sobre o nosso país, sobre a desigualdade, sobre a falta de oportunidades. Hoje eu trabalho muito essa questão dentro dos espaços que eu estou, então as marcas que eu atendo, questionando onde estão os talentos negros, onde estão as mulheres, o que vocês querem fazer. Não dá para fazer só uma campanha lacradora e para dentro a gente ter as mesmas pessoas decidindo campanha, as pessoas brancas, hétero, privilegiadas. Precisamos mudar e criando agendas positivas, né, para as empresas começarem a enxergar a diversidade como também um valor. Empresas com diversidade, com talentos negros, com mulheres, com igualdade de gênero, ganham mais. Então, aumentam produtividade, aumentam o valor na bolsa, repassão. Tem aí um monte de movimento, né? Tem alguns bancos que não estão mais investindo IPO em empresas que não têm mulheres na liderança. Então, tá aí acontecendo um grande movimento. É importante a gente entender o nosso poder de fala e puxar essas discussões sem medo. Hoje, a minha grande, missão se eu cheguei, não quero estar sozinha, não quero, não sou especial por isso. Quero usar esse privilégio para puxar outras mulheres, né? Vivi, você já falou do seu empenho. Eu pergunto qual a importância a longo prazo de empregar jovens mulheres que vêm principalmente das regiões periféricas? É muito importante, Celso. Comecei o Plano de Menina que é um instituto, em 2015. A gente começou o instituto, né? E as minhas amigas de infância, todas ficaram no caminho. Meninas periféricas, com sonhos, mas que foram perdendo, né, motivação por conta desse monte de obstáculo que a gente tem. Então, elas engravidam cedo, a gente tem a geração neném, né, de nem trabalham nem estudam, que acabam ficando estereotipadas também, né? Mas isso é a realidade dessa desigualdade. Então, quando a gente abre essa possibilidade para uma menina periférica, cheia de talento, mas que está ali com baixa autoestima, com falta de confiança nela mesma por conta da falta de privilégio, a gente fala que há uma possibilidade, capacita ela tecnicamente, emocionalmente, para, né, acreditar nas potências dela. Isso é incrível, porque ela vai ocupar um espaço no mercado de trabalho, ela vai inspirar outras amigas da comunidade. Então, a gente tem histórias de meninas no Instituto que já estão trabalhando em grandes empresas, que mudaram a vida da família, inspiraram as mães a voltar a estudar, a fazer acontecer outros planos de empreendedorismo. Então, elas vão espalhando, né, essa boa nova de que, obviamente, a gente vai ter que lutar mais, porque é inevitável, mas que há uma possibilidade de não reproduzir esse círculo, né, de histórico de casar cedo, engravidar cedo, parar os estudos, que elas podem chegar lá. Isso muda até a economia do país, né? Baixa a violência doméstica. Hoje a gente tem a gente é o 5º país que mais mata mulher no Brasil, é o Brasil, e isso tudo também tem a ver com a falta de autonomia financeira, com a falta de visão de mundo dessas mulheres que ficam vítimas, né, dessa violência. Então, fazer com que essas meninas periféricas furem essas bolhas e ocupem espaços de poder, de expansão, né, é muito importante para a sociedade como um todo, né? Além delas. Vivi, eu vou trazer aqui Bell Hooks para a nossa conversa, que tem uma frase dela naquele livro Feminismo é para Todo Mundo, né? E é muito importante a gente desmistificar mesmo essa ideia, né? Das pessoas que falam que falar sobre igualdade de gênero é ficar contra homens, enfim, não é, né? Ela fala que a gente se junta para proteger nossos interesses de mulher. E aí, quando você fala dessas meninas periféricas,
dar capacidade, expandir horizontes, né? De expandir horizontes, a gente também está falando de empoderar, né? Você com certeza você faz esse projeto e esse caminho de dar ali um outro olhar sobre o nosso gênero que ainda precisa ser discutido. Qual a importância de dar esse olhar mesmo, né, de empoderar essas meninas não só para o mercado de trabalho, mas para a vida como um todo? Essa autonomia, né, Mari? Elas terem essa autonomia de... a gente fala muito, tem muitos jargões, né, feministas do meu corpo, minhas regras, lugar de mulher onde ela quiser, mas viver isso na prática é um desafio, principalmente na periferia. E quando a menina se descobre potente, empoderada, né, o poder está com ela, que é assim, como é isso, como que funciona na prática, como é o corpo, minhas regras, o que você não é obrigada a fazer e a aceitar no relacionamento, isso transforma tudo na vida delas, né? E a gente, com certeza, quando a gente olha para a palavra feminista, não tem nada a ver com mulheres que estão lutando contra homens, a gente está lutando a favor de nós mesmas, que ganhamos 30% menos, que, né, morremos aí por conta do feminicídio. Então a gente precisa lutar contra uma sociedade que olha para a mulher de uma forma objetificada, subestimada. Então a gente precisa dos homens nessa conversa, né? O feminismo é para todos. Óbvio que a gente não quer ficar falando da gente pra gente mesma. A gente tem que estar num coletivo juntas, mas os homens são importantes nesse cenário de lutar pela igualdade de gênero. Vivi, as participações de mulheres no mercado de trabalho tiveram um avanço considerável. Nós tivemos em 2019 o 5º ano seguido de alta, segundo o IBGE. Atualmente, 54% das mulheres estão no mercado de trabalho, mas a remuneração ainda segue menor do que a dos homens. Uma diferença que chega a ser de 22%. Como criar políticas públicas e empresariais para diminuir isso? Estou sempre conversando com as meninas da ONU Mulheres, né, as mulheres lá, porque a gente faz parte, é signatário da ONU, né, no plano feminino, e entendendo quais são, a gente tem as ODS que lutam pela igualdade de gênero, e quais são as atividades assim, que a gente pode promover dentro das companhias, e políticas públicas mesmo que a gente pode promover. O que a gente precisa mesmo é que seja top-down, sabe? Não tem muita receita de bolo. A gente precisa de uma conscientização dos executivos, do mundo corporativo, da sociedade, para entender a importância dessa igualdade e o quanto que isso é lucrativo para as empresas. A gente vive num mundo capitalista, então o tempo inteiro, como consultoria, a gente mostra números, Celso, para os executivos, né? Então, olha o quanto que a tua empresa vai ganhar se ela conseguir a capacidade de promover aqui uma equidade salarial para os seus funcionários, né? Olha como a gente pode usar isso também para mostrar para fora como a sua empresa é responsável, como isso pode te trazer um PR, pode trazer a gente chama, né, um buzz, assim, uma audiência positiva para tua marca, né? Nós estamos chegando no finalzinho do nosso podcast de hoje, mas eu queria perguntar, tanto para a Vivi, tanto para a Mariana, para vocês, o que o Dia Internacional da Mulher representa nos dias de hoje? Olha, o Dia Internacional da Mulher é um dia de gritar mais alto, sabe? De expandir mesmo a importância dessa valorização em relação à mulher, essa mulher multitask que o tempo inteiro é romantizada, né? Que faz de tudo, mas que está sobrecarregada, exausta e que precisa de atenção. Então é um dia que a gente precisa se acolher também, entender que a gente não é uma mulher maravilha, não precisa fazer tudo, dá para dividir tarefas e a gente precisa buscar lugares que não sejam tóxicos pra gente e se posicionar juntas, né? A gente tem conseguido, a pandemia acabou recuando um pouco os nossos números em relação à empregabilidade, em relação a diversos fatores que acabaram nos prejudicando, né? Porque as mulheres foram as foram mais demitidas por conta da maternidade e outros fatores. Então, é o momento da gente se unir e buscar soluções também em rede. É muito importante a gente participar de redes de mulheres, se apoiar, e provocar, né, essa mudança que a gente tanto quer e que a ONU agora dizia que era 80 anos para a gente chegar numa igualdade de gênero e agora com a pandemia eles estão refazendo os estudos e parece que aí vai aumentar ou dobrar o número desses anos que a gente precisa para chegar numa igualdade real. Então, se a gente conseguir a conscientização coletiva e acreditar nas micro-revoluções, com certeza a gente consegue números e um tempo menor aí para sermos respeitadas e termos os mesmos direitos. É surreal falar sobre isso, mas é importante que a gente não pare, que a exaustão não leve a gente a desistir, né, de ser respeitada. É muito importante a sua fala, Vivi. Eu acho que sim, é um dia para a gente relembrar que a gente ainda está na luta, né? A gente precisa continuar lutando, defendendo
como eu disse anteriormente, os nossos interesses, tanto no mercado de trabalho quanto nas ruas, na sociedade, a aceitação, abrindo sempre espaços, né, para outras mulheres, sempre que possível. Por isso, eu até parabenizo, Vivi, seu trabalho. Por conta disso, você é um dos exemplos, né, de mulheres que estão abrindo espaços e até incentivando outras a falarem e também a crescerem, né, no mundo hoje em dia. Lembrando sempre que a gente está com vários exemplos de mulheres assim, né? Estamos aí num momento muito bom para a discussão e a gente lembra que ainda tem muito para se falar, Celso. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e cumprimento o trabalho dedicado da jornalista, presidente do portal BuzzFeed Brasil e fundadora do Plano Feminino, Vivi Duarte. Obrigado, Vivi. Obrigada, Celso. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mari. Obrigada, Celso. Obrigada, Vivi. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.